Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de setembro de 2014 e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vamos estar analisando aqui com vocês os mercados nacionais e internacionais. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, saímos do ar e voltamos. Eu dizia que nós estamos com a Quinta Técnica no ar há mais de 4 anos e aqui nesse espaço, que hoje é veiculado na TV XP, no pregão ao vivo da TV XP, a gente então usa os nossos gráficos, que são... eu estou com um retorno de som, eu diria aí para os meus colegas fecharem os microfones, Júnior e Rodrigo. Não sei se é talvez aqui. Ah, sim, agora sim. Acho que sou eu mesmo, estava na XP Corretora, não estava tendo o meu retorno. Mas a gente usa gráficos simples de preço nas nossas análises, nós não usamos indicadores. Não usamos indicadores porque nos cursos que dou eu digo aos alunos que para usar indicadores o analista precisa ser um bom analista técnico, ele precisa ter uma noção muito boa de tendências, retas de tendência, ele tem que ter uma boa noção dos conceitos da teoria de Dow, ele tem que saber muito bem a teoria de Elliott, não para prever, mas apenas para classificar tendências que já aconteceram. Ele tem que, por exemplo, saber entender em qual local do ciclo descrito por Ralph Nelson Elliott nos anos 1930, então em qual local do ciclo composto de 1, 2, 3, 4, 5 fazem a onda impulsiva e depois A, B, C, a onda impulsiva. Então ele tem que saber dissecar esse ciclo em ondas menores e tem que saber entender, por exemplo, em quais dessas ondas formam-se as chamadas formações gráficas. E ele tem que também ter uma boa noção de formações de candlestick, para daí então ele pensar em usar indicadores. Porque sem esses conceitos importantes da análise técnica, aquele analista iniciante que for atrás do santo grau dos indicadores irá se decepcionar, porque ele vai estar procurando um indicador que vai dar indicações acima de um determinado valor ou abaixo de um determinado valor, e as coisas não são assim, né? Se houvesse um indicador que nos desse uma indicação quando ele está abaixo de 30, subindo, ou acima de 80 e caindo, seria muito fácil a gente ter setups aí, ou indicações que nos levassem ao lucro. Mas não é assim que acontece, e enfim. Então nós entendemos que as indicações que nós poderíamos eventualmente extrair dos indicadores, nós as conseguimos no gráfico de preços. Então a gente se especializa nos gráficos de preços, e uma coisa que nós fazemos, por exemplo, aqui na Quinta Técnica, você deve reparar, ou você que nos acompanha já deve ter notado, e você que está começando a nos acompanhar vai reparar, nós temos gráficos de longo prazo, do prazo maior possível. Aqui no Brasil, nós começamos a Enfoque, que é o software que traz, a Enfoque que é a empresa que traz o software com o qual eu apresento os gráficos a vocês. Essa empresa foi fundada em 1983, que significa que esse mês nós estamos fazendo 31 anos. E acontece que as cotações de 83 até 86, 1986, se perderam, porque em 1986 nós tivemos um evento técnico de corte de zeros em moedas, e isso naquela época que o software ainda era o DOS, então as cotações, em função da inflação da época também,
elas se perderam simplesmente. Então, nós podemos dizer que nós temos cotações desde quando elas são aproveitáveis aqui no Brasil, que é o ano de 1986. As ações que eram cotadas desde então, nós temos, por exemplo, como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, nós temos esses gráficos de longo prazo. Existem gráficos também que, por outro lado, são muito importantes, como é o caso do índice Bovespa. O índice Bovespa, nós fizemos inicialmente um trabalho, e eu quero aqui reverenciar a memória do meu dileto, grande amigo Hélio de Paula Leite, com quem eu tive o prazer e a honra de, por várias sextas-feiras, frequentar a biblioteca da Bolsa de Valores de São Paulo, junto com ele, quando então nós pegávamos os boletins diários, chamados os BDs da Bolsa, e levantávamos as cotações passadas, anteriores a 1986, do índice Bovespa e de algumas outras ações da Bolsa. Nós fizemos isso até o início da cotação, o início do índice Bovespa, isso se deu em janeiro de 1968. Aliás, o professor Hélio de Paula Leite, que, como eu disse, já não está aqui conosco, né? Mas foi ele o criador do índice Bovespa. Na verdade, ele meio que importou, como ele dizia, importou o índice da Bolsa do Rio. São Paulo fez um índice mais ou menos parecido com o índice que já existia naquela época, que era o IBV, o índice da Bolsa do Rio. Então isso foi muito bom, nós temos buscado essas cotações, porque nós fomos, a Enfoque foi a primeira empresa a poder dispor, né, plotar, como a gente falava antes. Nós na Enfoque literalmente plotávamos gráficos. Nós tínhamos uma máquina que era um tablado e tinha uma pontezinha rolante que pegava a canetinha, nós punhamos lá um papel vegetal e essa canetinha era usada para desenhar e traçar e plotar literalmente os gráficos, né? Então eu tive uma satisfação muito grande na minha vida de analista técnico quando pudemos pela primeira vez traçar um gráfico do índice Bovespa desde 1968. O gráfico do Bovespa desde 1968 não dá muito para a gente analisar. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Esse é um gráfico do Ibovespa, mas ele está indexado. Se a gente tirar a indexação dele, ele fica completamente impossível de ser analisado, porque a gente passa por esse período de inflação aqui do Brasil, né? Mas a gente sempre teve o conceito e a expertise de indexar gráficos, ou seja, de retirar a inflação num gráfico, né? Quando um gráfico atravessa um período de inflação, em 1983, quando fundamos a Enfoque, nós tínhamos uma inflação altíssima, de mais de 30% ao mês. Então, o gráfico subindo 30% é como se ele estivesse estável, né? O Rodrigo está me chamando? Pois não, Rodrigo? Nosso site já voltou no ar, estamos ao vivo, tá? Também constante.com.br. Ok, nós transmitimos a nossa quinta técnica pela XPTV e também pelo site constop.com.br. A gente embeda, a gente traz essa transmissão ao vivo para dentro do nosso site também. Quem tem o terminal Enfoque pode nos ver diretamente. E nós já tínhamos um problema com o nosso servidor e não estávamos transmitindo no nosso site, agora já estamos. Mas enfim, então a gente olhando o gráfico assim, a gente vê que fica difícil a gente analisar, e a gente então depois, usando a nossa expertise de poder tirar a inflação, a gente então indexa isso em dólar, e aí a gente tem esse gráfico em dólar aqui, né? No começo esse gráfico, eu vou até, esse gráfico que nós fizemos, ele, vou tirar uma cópia dele aqui,
e vou ir para a área, apagar todos os eventos que estão aí e mostrar a vocês que inicialmente nós tínhamos um gráfico que começava em 1968, em 1º de janeiro de 1968, que é quando o Ibovespa foi cotado a 100 pontos. E eu, quando olhava esse gráfico, vejam vocês que aqui nesse início, né, a gente tinha o que eu sabia ter sido já o meio caminho andado da montanha que resultou no topo de 1971, após o qual os preços caíram por 12 anos. Então eu ficava muito triste de não ter esse fundo aqui. E nós então acabamos indo atrás de pegar as cotações da Bolsa do Rio. A Bolsa do Rio, nós descobrimos, ela começou a ser cotada em 1963, e daí com a cotação da Bolsa do Rio, nós juntamos, né, e fizemos um processo de junção, e aí pudemos ter, hoje no Terminal Enfoque, a gente tem um código específico para esse gráfico, que é IBV-IBOV. IBV é o índice da Bolsa do Rio, então a gente quer dizer que a gente está mostrando o IBV e depois o IBOV. E aí a gente tem o gráfico desde 1963 e a gente conseguiu esse fundinho aqui, que foi o fundo de 1965. Tem tudo a ver, porque em 64 nós tivemos a Revolução, aí caiu um pouco o mercado, mas aí a junta militar, ou melhor, os militares que tomavam conta do país começaram a pôr a casa em ordem e a coisa começou a andar, o país começou a crescer e a bolsa começou a subir. Então esse fundo tem tudo a ver, e para mim, como analista técnico, o dia que eu consegui esse gráfico e esse fundo foi uma glória, porque eu pude traçar essa reta. Quando isso aconteceu, nós estávamos mais ou menos por aqui, a meio caminho andado do ciclo do presidente Lula. Foi mais ou menos por aqui que eu consegui essas cotações e pude traçar num dia de glória para mim como analista técnico. Eu pude então traçar essa reta de suporte e posteriormente, logicamente, a primeira coisa que eu fiz foi puxar uma paralela, e aí eu fiquei impressionadíssimo de ver que essa paralela passava milimetricamente em 2 dos 3 topos que nós tínhamos até então, né? E esse gráfico povoou aqui o meu desktop do Terminal Enfoque desde então. Logicamente foi muito utilizado e foi um apoio espetacular quando nós estávamos aí para assistir a virada do ciclo de alta do presidente Lula, né? Formação desse topo aqui. Mas enfim, então esses gráficos mais importantes a gente vai atrás de pegar cotações de mais longo prazo, né? Nós fomos também atrás das cotações do mercado americano e pegamos cotações do índice Dow Jones desde 1900. Então nós temos as cotações do Dow Jones desde 1900, só que esse é o Dow Jones nominal, que não é indexado, e aí nós fomos atrás de pegar as cotações do índice de inflação dos Estados Unidos, que é o CPI, Consumer Price Index, que começa em 1913. E daí, com essa inflação, quando a gente tira essa inflação do gráfico do Dow Jones, a gente tem um gráfico que a gente usa muito todo dia, que é esse gráfico aqui, e que tem essa perspectiva muito interessante, e que eu tenho usado para analisar aqui com vocês, porque salta aos olhos o fato de que nós temos 2 topos importantíssimos aqui no mesmo nível, e nós ainda, eu diria, estamos aí orbitando essa resistência. Se bem que hoje nós tivemos um fechamento nas máximas do dia, e bem, mas isso é para daqui a pouco. Vamos começar então analisando o índice Bovespa, o gráfico nominal, onde
nós temos uma perspectiva de baixa para médio e longo prazo, nossa análise é baixista, porque nós entendemos que houve um ciclo de alta aqui, com ondas 1, 2, 3, 4, 5, e essa correção nós entendemos ter sido apenas o início do processo de baixa que vai se desenrolar ainda com a onda C, que nós entendemos que possa ter começado aqui em 2010 já, mas com a onda C trazendo os preços abaixo da onda A. Foi exatamente isso que aconteceu nos 3 precedentes que nós temos nos últimos 50 anos da Bolsa Brasileira. A onda C, depois de expansões econômicas parecidas a essa, nós tivemos onda C vindo abaixo da onda A. Então isso é o que vai acontecer. Nós aqui descobrimos uma reta que está endossando essa nossa ideia. Nós tínhamos antes uma reta um pouco mais inclinada, mas essa reta acabou segurando os preços, quer dizer, os preços deixaram esse topo e nós aí adequamos essa reta, que agora continua tendo 1, 2 e 3 pontos. E depois disso nós temos essa reta suporte, que foi rompida na semana passada, exatamente na quinta-feira da semana passada, mas os preços voltaram e nós entendemos que eles estão tendo apenas um movimento de retorno, talvez essa antiga reta aqui, ou estão fazendo uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento de baixa. Hoje nós tivemos um candle que, juntamente com os 2 últimos, perfaz uma formação de reversão desse pequeno movimento de alta. Nós tivemos aqui um pequeno clímax, depois um shooting star com fechamento na mínima do dia, abertura e fechamento na mínima do dia, e hoje um candle negro de reversão. Isso qualifica então uma estrela da tarde, talvez, ou um shooting star, não importa, isso aqui tem características de reversão, né? Então nós continuamos baixistas no médio e longo prazo e estamos também baixistas no curto prazo aí no índice Bovespa à vista. O índice futuro não está muito diferente do à vista. Nós aqui no futuro vemos também claramente o ciclo de alta, 1, 2, 3, 4, 5, e onda A inicialmente, que foi a queda do subprime aqui em 2008, onda B, nós estamos na onda C, entendemos que a onda C ainda vai durar bastante tempo. Temos uma reta suporte que foi testada, não foi rompida, os preços caíram, e aqui no índice futuro eles tocam, eu diria que tocaram essa reta suporte e fizeram um engolfo, mas eu acho que esses 3 últimos candles a gente também pode considerar como um candle de reversão. Então acho que no curto prazo nós devemos ter novo teste dos 57, que se rompido aí vai colocar os preços de novo definitivamente nessa acumulação e passa a qualificar ainda mais essa grande acumulação como uma acumulação de continuação. Então estamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo também no índice futuro. O S&P foi para o seu fechamento mais alto desde o fundo do subprime. Aliás, não, eu estou mostrando aqui o S&P futuro, será? Não, estou mostrando por acaso o S&P indexado ao CPI, mas eu gosto de olhar o S&P nominal, porque é esse gráfico que os americanos usam, já que eles não têm essa expertise de inflação que nós temos. Pequena pausa para o nosso chazinho. Então estou agora mostrando a vocês o S&P nominal. E a gente vê que ele está com essa tendência de alta intacta. Ele está navegando mares nunca antes navegados.
Quando a gente tira a inflação, a gente vê que isso não é verdade, mas o fato é que esse processo aqui passa a ter característica de bandeira de baixa. O mercado teve essa alta durante agosto, derivou, caiu um pouco, isso tudo aqui eu acho que se transformou numa acumulação de continuação. E hoje ele fez o seu fechamento mais alto de todos os tempos. O fechamento de hoje do Dow Jones nunca havia sido conseguido e também temos uma peculiaridade, que é o fato de que hoje nós tivemos, eu achei que estava vendo 2000 aqui no gráfico, mas não, deixa eu botar isso aqui com os parâmetros, aliás, desculpa, com estilo carregar da quinta técnica. Porque assim os nossos números ficam maiores aqui, vocês podem talvez ter mais condições de enxergar, né? Eu achei que estava vendo 2000 aqui, mas não, 2000 é aqui. Agora sim, pela primeira vez, os preços fecham acima de 2010, fechamento do SP 500 à vista hoje é 2011,36, máxima foi 2012,34, essa máxima nunca havia sido atingida pelo S&P. Então, continua alta, a menos que a gente possa ter algum tipo de reversão aqui, né? Porque eu diria que o mercado está com toda a pinta que vai romper esse último topo, mas qualquer tipo de reversão por aqui seria bastante baixista, né? O Dow Jones, por outro lado, que a gente olha indexado no CPI e que está nos dando ainda uma grande indicação de que pode cair e cair bastante. Por quê? Porque as duas últimas vezes que ele chegou próximo desse nível onde ele está, na última ele caiu 55, que foi o subprime, e na penúltima, que foi o estouro da bolha do Nasdaq, que ele caiu 43%. E nós, recentemente, tivemos uma grande indicação de baixa, né? Então eu estou com essas duas linhas horizontais aqui, que denotam os topos de 2000, que é a mais alta, e topo de 2007. Então, a indicação muito importante que o Dow Jones nos deu foi quando ele rompe essa faixa dos dois topos e em seguida desrompe. Mas aí ele para nessa reta suporte de longo prazo, que é a reta que vem lá do fundo do subprime, e que a essa época tinha 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4 fez o quinto ponto. Depois de ter nos dado o bull trap, fez o quinto ponto, subiu, depois fez o sexto, o sétimo, e quase, a gente podia dizer o oitavo aqui também, tentou romper, não foi, e voltou, ou seja, deu mais uma demonstração de que não tem força para ir, e rompeu a reta. O rompimento da reta nos dá condições de projetar Fibonacci. Fibonacci disso é aqui, que equivaleria a uma queda a partir do fechamento de hoje de 28,2%. Eu acho que nós estamos em vias de ver isso acontecer. Mas o chefe do exército dos comprados, que eu acho que pode ser chamado de Federal Reserve Board, que é o Fed americano, não larga o osso assim tão fácil, né? E então, depois de romperem a reta, os preços voltaram, se aproximaram da reta de novo, sofreram a influência da reta, encontraram resistência na antiga reta suporte, caíram um pouco e agora voltaram a subir e tocaram de novo a reta. Bem, eu diria que se os preços vão cair, eu acho que essa alta já está para lá de suficiente, né? Mais do que isso aqui, quando os preços então encostam de novo na antiga reta suporte, que não é uma reta qualquer, é uma super reta de suporte, tem 5 anos, 7 pontos na reta. 7, minha gente, nós podemos dizer que esse aqui é o oitavo, e se ele deixar um topo aqui, vai ser o 9º ponto na reta. E costuma ser o último. Se nós tivermos uma reversão aqui na reta agora, isso será por mim considerado extremamente baixista.
Mas fica difícil a gente lidar com uma grande oscilação e o fechamento praticamente nas máximas do dia, né? Os preços subiram aí 0,6, fecharam aí praticamente nas máximas do dia. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. No médio e longo prazo nós continuamos baixistas, porque entendemos que o Dow Jones vai corrigir mais do que corrigiu aqui, que aliás foi exatamente o que aconteceu nos dois precedentes que nós temos, né? Precedentes de oscilações comparáveis, oscilações de expansão econômica comparáveis a essa que eu entendo nós vivemos agora, esse ciclo que começa em 1982. Foi de 82 até 2000, significou, excluindo a inflação, uma oscilação, quer dizer, a Bolsa de 82 a 2000 subiu 768%. Pudera, as pessoas insistem em dizer que no longo prazo não tem erro, né? Aqui na Quinta Técnica a gente já falou várias vezes que isso não é verdade, né? No longo prazo tem erro sim. É só pegar aqui quem comprou próximo de 28 e trazer 50 anos depois, que você vai ver que o cara venderia 50% mais barato 50 anos depois. Logicamente considerando a inflação, né? Ou melhor, descontando a inflação, né? Mas enfim, então os preços estão aqui testando esse nível e vamos ter que ver o que vai acontecer, mas nós entendemos que médio e longo prazo nós estamos muito baixistas, curto prazo, se tivermos uma reversão agora, estaremos muito baixistas, e se tivermos uma reversão, eu me comprometo aqui com vocês, como eu acho que o momento é de extrema importância, eu me comprometo com vocês a gravar um vídeo sobre o fato e mostrar o que está acontecendo e o que está acontecendo com as outras commodities do mundo também. Bom, é isso aí. Eu gostaria hoje de, antes de responder a perguntas, gostaria de passar vocês por alguns indicadores mundiais. Nessa hora que a gente fica na dúvida, a gente tem falado tantas e tantas vezes aqui sobre essa queda iminente do Dow Jones, né? Então nessa hora eu quero dar um giro com vocês. Eu não fiz isso ainda, não sei o que nós vamos encontrar, mas eu quero dar um giro aqui nos indicadores, no que eu chamo aqui do meu desktop de indicadores mundiais, onde tem, por exemplo, o Dow Jones, outros índices Dow Jones. Por exemplo, nós temos aqui o Dow Jones de transportes, né? Aqui a gente vê os preços subindo. Deixa eu colocar ele indexado aqui. Não muda muito, né? Então o Dow Jones está em níveis nunca antes navegados também, fez o fechamento mais alto da história. A gente tem uma reta aqui, será? Muito bem. O Charles Dow dizia que a gente, para ter uma tendência, teríamos que confirmar as indicações que nós tivéssemos no Dow Jones transportes e no Dow Jones dos industriais, né? Hoje em dia nós temos o Utilities, que é como se fosse o índice do setor elétrico nos Estados Unidos. E eu mostro então a quantas a gente anda. Então, se por um lado transportes nos Estados Unidos estão dando, e deixe-me consertar um pouquinho, melhorar essa reta aqui. Quando eu vejo que uma reta não está de acordo com o que eu acho que seria ideal, a gente procura trazer a reta para tocar o maior número de pontos possíveis, né? Mas eu sempre dou maior importância para os pontos atuais. Então aqui eu estou capturando essa reta e estou encostando ela mais próximo dos corpos reais aqui. Então eu vou dar um zoom aqui só para mostrar a vocês que eu deixei apenas uma pequena alfinetada aí aqui, né? Mas ao deixar esse pedacinho para fora, eu encostei os preços nisso aqui e nisso aqui. Então, isso é uma
função que o analista técnico desempenha corriqueiramente. A gente fica lá acertando as nossas retas, né? Adequando as nossas retas. Mas o importante é que, sim, eu estou mostrando o utilities tirando a inflação. Se não mostrar também, não muda muito, na verdade. O indexado ele vai ficar. O indexado ele fica assim, ele está no topo principal. Testando aí o topo principal. E indexado, ele está aí um pouco antes do topo principal. Mas o fato é que, se por um lado os transportes nos Estados Unidos estão achando nova alta, vocês veem que o utilities está com um processo que parece uma formação de topo, cabeça e ombro, né, ombro direito, esquerdo, cabeça, ombro direito. E esse processo aqui, uma queda, uma acumulação, isso parece uma bandeira de alta, de baixo para ele cair mais. Né? Opa! Então, se é assim, a gente fica meio desconfiado. Né? Aí eu estou mostrando aqui para vocês o Dow Jones Global Average, que é o índice das bolsas globais. Né? E a gente vê aqui os preços não conseguiram ainda chegar próximo do último topo. Eles chegaram próximo do último topo, caíram. Isso aqui pode muito bem se transformar numa bandeira, né? Então nada que traga assim muito ânimo. Né? Esse aqui é o VIX, que é o índice de volatilidade. Né? Basicamente, quando ele cai, a bolsa sobe, quando ele sobe, a bolsa cai. Não está dizendo muita coisa, está no meio de uma acumulação. E esse aqui é um gráfico muito importante, porque é a taxa de juros americana. Só que eu tenho que tirar o CPI. Não indexado, porque não tem nada a ver indexar isso aqui. Isso é como eu dispus a contagem das ondas de Elliott. Né? Eu entendo que nós tivemos uma onda A, uma onda B e tivemos uma onda C aqui. A é uma onda impulsiva, foi composta de 1, 2, 3, 4, 5. Isso vem com uma queda desde 1982, quer dizer, essa queda toda da taxa de juros coincide com a alta toda do mercado de ações. O mercado de ações também começa a subir em 1982. Aqui, na verdade, começa a cair em 1981. Mas então nós teríamos tido 1, 2, 3, 4, 5, teríamos feito a onda A, depois A, B e C teríamos feito a onda C, depois 1, 2, 3, 4, 5, teríamos feito aqui a onda 5. Bem, o que importa é a gente analisar essa acumulação aqui. Eu inicialmente tinha posto esse nível de suporte, o mercado rompeu esse nível e não deu continuidade, quer dizer, ele nos deu um bear trap aqui. E posteriormente, ele recentemente está nos dando uma indicação importante. Deixa eu ver aqui uma coisa até, que é essa reta aqui. Será que é uma Conibola? Nós temos uma reta aqui. Vou tirar isso daqui e vou. Então, estou mostrando a vocês. Acho que é possível que a gente. É bem possível que a gente possa estar vendo a reta de suporte ali de longo prazo. Né? Mas essa reta eu acho que é considerável. Essa reta de resistência aqui. Então, nós vamos analisar isso agora. E eu acho que esse gap aqui me parece ser um gap de quebra. A gente vê nitidamente aqui os preços se afastando desse processo de baixa aqui. Né? Isso aqui significa aumento de taxa de juros. Aumento de taxa de juros com o Dow Jones no nível mais alto dos últimos 100 anos, quer dizer, no nível real, né, descontando-se a inflação, a gente, naquele gráfico do Dow Jones que eu mostrei, percebe que os preços estão no nível mais alto dos últimos 100 anos. Então, se a gente está
nível mais alto dos últimos 100 anos, e a gente está com o gráfico de juros subindo, puxa, isso não é uma boa coisa para a Bolsa, né? Aqui o Brasil em dólares, né? O EWZ, que corresponde ao índice do Bovespa em dólares. A gente vê que essa última altinha aqui já foi para o beleléu, né? Isso aqui parece apenas uma pequena reação para os preços retomarem a tendência de baixa, e eu não sei, mas eu acho que nós devemos ter algum tipo de repeteco disso aqui, dólar em alta e bolsa caindo, né? Agora vamos dar uma passeadinha lá na Europa e ver que o FTSE, por exemplo, está testando o seu topo principal. Aqui é nominal sem inflação. A inflação é pequena nesse período aqui, não faria muita diferença também. O importante é a gente entender que, bem, temos sim uma indicação, foi o rompimento dessa reta aqui. Essa reta foi rompida e os preços voltaram a se aproximar dessa reta, só que pela parte de baixo, né? Então, quiçá nós estamos aí ouvimos um movimento de pullback. Agora, hoje também lá fora, na Europa, os preços subiram, né? Essa noite subiram bastante. Mas isso aqui pode muito bem evoluir para um retângulo aqui. Eu acho que o que é mais importante é essa reversão que nós tivemos aqui. E o fato de que o FTSE também testa seu topo principal, né? Amanhã, conforme o resultado do plebiscito, que, como se sabe, está sendo realizado hoje, foi realizado hoje, já deve ter até notícia, né? Se alguém souber, conte para nós se ganhou sim ou não da Escócia se separando da Inglaterra. Mas esse aqui já é o DAX. O DAX sim está com uma indicação de alta, mas isso depois de ter rompido essa importantíssima reta de suporte aqui. Então, estou querendo mostrar para vocês que, embora a gente esteja lá com aquela indicação do Dow Jones, ou do S&P, indo para novos highs, o mundo não está dizendo a mesma coisa. E a gente pode muito bem estar só nos estertores da última reação, antes de se iniciar uma tendência de baixa mais importante, né? Então, isso aí talvez seja apenas uma cortina de fumaça aí, porque esses são os grandes fundamentos que estão aí comandando os mercados internacionais e a economia mundial, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de mostrar aqui. Assim, o Nikkei, vamos ver. O Nikkei, ele é um pouco diferente, né? Porque ele está numa tendência de baixa desde 1990. Nessa tendência de baixa ele caiu por 19 anos. O último fundo mais importante dele foi em 2009. Portanto, foram 19 anos de baixa, né? Isso aqui é a minha contagem de ondas de Elliott, né? Isso aqui teria sido a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí eu acho que nós estamos na onda B, na verdade, da tendência de baixa, A, B, C, fazendo a onda B, e agora nós teremos a onda C a partir de agora, né? E acho que teremos essa onda C porque acho que os Estados Unidos está entrando em uma tendência de baixa, e se ele entrar, o Japão não escapa de cair mais ainda, né? Mas nesse processo, vejam que o Japão já rompeu essa tendência de alta, fez uma acumulação, está andando de lado, né? Andando de lado, subiu, mas está chegando próximo do seu topo aí, que é um topo muito importante, porque na última vez que ele chegou nesse nível, que foi no final do ano passado, ele teve uma queda de 14,2%, que é uma baita de uma oscilação, né? E, por outro lado, ele chega também, ele se aproxima dessa reta, que vejam, tem um ponto primeiramente aqui em 1996, outro ponto em 2000, outro ponto em 2007, e outro ponto aconteceu agora em final do ano passado, né? Eu vou adequar essa reta, passar exatamente pelo topo aqui e mostrar a vocês que, embora essa alta recente do Japão, os preços chegaram na reta de resistência e próximos aí do nível de resistência. Então, por enquanto, os mercados aí não mostraram nada. O S&P estando escapando é apenas um deles, ele precisaria ser acompanhado de todos esses outros importantíssimos ativos
que eu acabei de mostrar a vocês, né? O que não está acontecendo, razão pela qual a gente fica desconfiado dessas demonstrações de força que o S&P e o Dow Jones possam estar dando, né? De qualquer maneira, é só o S&P, que como eu mostrei, o Dow Jones apenas encostou de novo na sua antiga reta suporte de longo prazo, né? Que é essa aqui. Então, se é para ele parar, eu diria que ele tem que parar agora. Amanhã eu gostaria de ver um candle preto aí, talvez um engolfo. Se tivermos um engolfo, nossa, eu acho que eu vou ficar muito baixista. Mas se continuar a subir, ele pode, por exemplo, começar a derivar aqui por baixo da linha. Isso ele costuma fazer muitas vezes. Qualquer coisa pode acontecer, né? Mas uma reversão importante agora ele teria que ser, na minha opinião, considerada muito seriamente como o início do processo de baixa nos Estados Unidos. Muito bem, vamos a algumas perguntas. Júnior, vamos responder só as de maior liquidez, porque a gente tem aí só 15 minutos hoje para essas perguntas, tá? Ok, Fausto. A primeira é GBP. Vai. Essa aqui, amanhã, poxa, amanhã vai ter. Muito bem. Com o presbítero da Escócia, né? Da Irlanda, digo. Olha, nós estamos com a Libra exatamente Great Britain Pound. Nós estamos exatamente no meio desse processo todo aqui, num ponto de equilíbrio. Então, pouca coisa a acrescentar, a não ser que a gente possa extrair aqui do curto prazo. Essa acumulação aqui não dá para dizer se é de continuação ou de reversão. A gente pode traçar a Fibonacci aqui para ver se temos alguma. Essa queda trouxe os preços para dentro da faixa Fibonacci, a partir do qual eles aparentemente reverteram, mas não necessariamente, porque estamos aí com essa tendência de baixo. Quem que perguntou, Júnior? Tio Patinhas? Não sei, acho que não tem muita coisa para a gente falar com análise técnica aí não. Se você está vendido, eu não estaria comprando no pound agora. Eu esperaria, talvez, o primeiro rompimento dessa regra de resistência e a formação de uma bandeira. Aí compraria com mais segurança. Se você está vendido, é administrar o estoque, né? De venda. Muita volatilidade aí também. Júnior? Fausto, nós podemos perto do Vale. Nós tínhamos posições em Petro e Vale e estopamos as nossas posições. Saímos bem das posições, mas as posições foram estopadas, né? Então vamos lá. Primeiro Vale. Continuamos baixistas no longo prazo, entendemos que o rompimento dessa tendência de alta é muito importante. Isso aqui é em 1998. Entendemos que esse processo todo foi uma formação de topo. E agora, no curto prazo, entendemos que esse processo todo aqui é uma acumulação que vai dar continuidade ao processo de baixa. No curtinho prazo aqui, eu acho que a gente agora tem que pôr isso como nível de suporte.
E se a gente faz, isso passa a ter característica de triângulo descendente. Então reforça a ideia de que isso aqui deve dar continuidade ao movimento de baixo, em vale. Agora, estamos dentro dessa acumulação, é difícil aí alguma consideração a respeito, né? Enfim. Então, baixistas médio e longo prazo e indefinido no curto prazo. Vamos para a Petrobras. Não, Petro 3, não, temos Petro 4. Cadê aqui para 94? Especificamente julho. Que é quando a gente consegue se livrar da inflação passada, né? Então, nós também estamos baixistas no médio e longo prazo porque entendemos que esse processo todo foi revertido e temos faixa Fibonacci começa bem abaixo de 10, né? E no curto prazo, os preços estão tiveram esse processo de alta aqui, onde o que chama atenção é o fato de que o objetivo dessa perna aqui foi atingido, nós pusemos essa perna para cima, chegou lá próximo do objetivo, nós tiramos os objetivos, os preços romperam esse nível, chegaram nessa resistência de 2011, isso aqui é quase que um divisor de águas, né? Não tinha notado isso antes, mas acho que é bom a gente destacar isso aqui, ó. Nossa, foi feito aqui. Fizemos uma linha de 22 pontos de largura, né? Temos só 2 pontinhos de largura, então estou marcando de novo esse nível para mostrar como ele é de fato um divisor de águas. Esse processo todo aqui, esse topo aqui todo acima dele, esse topo aqui todo acima dele, essa acumulação aqui abaixo dele, e lá que ele chegou, ele sofreu a sua reversão. Essa reta não tem mais razão de ser, porque se a gente traça a Fibonacci de lá de cima até aqui embaixo, a gente vai verificar que os preços chegaram no segundo nível Fibonacci, então já pagaram a prenda do Fibonacci aí, então a gente não precisa mais ter essa reta no nosso gráfico. Também não precisamos ter esse Fibonacci aqui também. Então nós estamos com essa situação, agora que eu tenho uma visão, e vou até colocar isso na perspectiva do gráfico semanal, também na perspectiva do gráfico mensal. Vejam que acho que tem a ver com esse processo aqui de uma pequena deriva, né, quer dizer, de uma grande deriva, na verdade, e os preços voltando a essa resistência. Essa resistência 25 é uma resistência muito importante. Estou voltando o gráfico diário, e a gente analisa aí sobre a perspectiva dos preços terem então tido um pullback para essa antiga resistência a 25, sofreram uma reversão e corrigiram, eu acho, reagiram, e agora eu acho que tem tudo para voltar a testar esse nível aqui, dessa reta. Então, baixistas aí no curto prazo também, né? Eu acho isso porque entendo que esse pequeno clímax de alta foi revertido por esses dois últimos candles aqui, né? Gap para cima, gap para baixo, isso é muitas vezes fatal para a tendência de alta, né? Então acho que os preços caem aí para o teste dos 20.
Por enquanto eu acho que é o que dá para falar, e fora o fato de a gente estar baixistas aí no médio e longo prazo. Trabalhar com uma perspectiva de baixa sempre é interessante, né? Porque na dúvida a gente puxa para o time frame superior. Aqui a gente vê nitidamente que o primeiro número Fibonacci está aí em torno de 8, um pouco abaixo de R$8. Próximo então, Júnior. Nós fomos lá em cima, testamos, caímos. Eu entendo que essa acumulação aqui deve dar continuidade ao movimento de baixa, temos até um planejamento aqui para ela. Nosso objetivo é 6,50, isso aqui, e essa acumulação aqui também tem cara de bandeira de baixa, então achamos que os preços caem curto, médio e longo prazo, e achamos mais que isso aqui vai se transformar num monstro de uma formação de topo, e se isso acontecer, a gente, eu acho que pode ter o direito de projetar esse cara todo aqui para baixo. Eu já vou começar a deixar ele aqui a partir de agora no nosso desktop. Projeta ele lá para isso aí lá para baixo, né? Então baixa, curto, médio e longo prazo, Júnior. Próximo é Sulawesi. Estamos baixistas e entendemos que essa reta de tendência foi rompida e os preços estão fazendo um pullback aí para essa antiga reta, estão sambando um pouco aí, mas eu acho que o que vai prevalecer é a baixa, os preços atingindo o objetivo nosso, que é estar um pouco acima de R$11. Esse bull trap que aconteceu em maio, junho desse ano foi importante, é uma indicação muito importante de baixa, que diz que os comprados estão mais cansados nesse processo todo aqui. Aí a gente tem o rompimento dessa reta que diz que vendidos estão mais agressivos. Comprados cansados, vendidos mais agressivos, resulta em baixa, né? Por isso nossa ideia de baixa a curto, médio e longo prazo. Aqui nesse processo de alta que começou há 3 dias, os preços podem testar os 15,80, que vai ser o suporte dado por esse topo de setembro e pelo topo de julho também. Se os preços romperem isso, eles vão lá buscar o topo principal de novo, e a gente esquece isso, esquece essa reta aqui, né? E aí os preços vão buscar esse topo a 17,60. Por outro lado, um fechamento abaixo de 14,40 confirmaria essa hipótese de que os preços devem cair bem mais ainda. Júnior. Os 3 estou de olho nela. Aliás, acho que soltamos. Estamos vendo aqui os 3 anéis. Estamos tendo aqui. Estamos de olho nela. Mas. Por quê? Porque o mercado rompeu. De olho é uma telinha que a gente tem aqui embaixo, né? Em que eu vou, durante o dia, eu vou vendo as ações e os ativos cujo gráfico estão para dar algum tipo de indicação. Então, quando chega um pouco antes do fechamento, depois de eu ter revisado tudo isso, hoje, por exemplo, nós chegamos com 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. 13, na verdade foram 15, porque nós pegamos 2 indicações. Nós hoje soltamos recomendações, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ontem foi BRF, hoje foi NRV e Vivo. Foram 2 ações que a gente recomendou a venda. Olhem que linda bandeira de baixo. Os preços testam essa reta de resistência, saem um pouco para fora, voltam e aí se acumulam numa formação bem característica de bandeira de baixo.
Então a gente vende por conta da bandeira de baixo, né? E a outra foi o Telefônica Brasileira, em que as pessoas estão testando não só o seu topo principal, como também essa reta suporte de longo prazo, desde 2001. Então, nesse processo, eles nos deram 2 chutes, tá? 1 e 2. Hoje o segundo foi maior, mais importante do que o primeiro. Nós achamos que é o timing, é o sinal. Fizemos os corpos protegidos aqui e recomendamos a venda. Vamos ver se dá certo. Mas então, voltando aqui a Souza Cruz, tudo isso foi só para dizer que Souza Cruz está aqui no nosso radar. Eu vou ter aqui para a tela de olho, né? Então eu vou pegar ela a partir dessa tela de olho. Por quê? Porque ela está testando esse suporte bastante importante, né? Depois de ter rompido essa reta suporte de longo prazo, né? E com isso a gente sabe que o mercado tem uma meta a cumprir, né? Tem um objetivo a atingir que é lá para baixo, né? Então nós estamos esperando que esse processo aqui se transforme possa ser chamado de formação de topo. Então a gente fica de olho para saber se será essa agora a hora de vender, não sei. Então eu acho que isso aqui tem característica de que vai fazer o rompimento aqui. E aí o objetivo seria o próximo suporte que está aí, né, por volta de 14. Júnior. Eu vou fazer dessa última, temos mais quantas? Fora essa, Fausto, do 4 e Light 3. Ok, eu vou fazer um jogo rápido só para ver se a gente... Ok, como 4, essa acumulação deve dar continuidade ao movimento de baixa. Vejam que Fibonacci a partir de 2009, que é fundo do subprime, Fibonacci vem daqui em 2,50. Eu acho que esse processo todo aqui vai ser chamado de formação de topo. Já foi, né? Acho que isso aqui é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de baixa. E acho que essa acumulação de curto prazo é uma bandeira de baixa que vai dar continuidade a essa baixa, os preços testando inicialmente esse suporte seu está entre 3,80 e 3,70. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo. Júnior. Light 3. Bem, Light nos deu um bull trap, porque ele rompe esse seu topo, quase topo histórico, né? E desrompe. E agora também nos dá uma outra indicação. Não. Na verdade é topo histórico pós início do ciclo do presidente Lula. Porque em 97 Light teve a níveis mais altos do que esteve em 2012 aqui, né? Bem, mas nós tínhamos esse topo importantíssimo, porque os preços depois de baterem lá caíram, vejam só, 50% praticamente, né? E os preços romperam esse nível e desromperam, né? Esse dia aqui foi o dia já, e veja, eles romperam com uma deriva, aí nos produziram como é que chama isso aqui? Quem sabe como é que chama isso aqui? Ó? Um pequeno clímax de alta, aí o mercado fecha abaixo da metade do corpo real anterior, chama-se nuvem negra, né? Então, essa nuvem negra estava dizendo o seguinte: os preços não vão romper essa resistência super importante que a gente vê, que vem lá desse topo de 2012. Né? Não vai romper, vai entrar para dentro. Se vai entrar para dentro, vai provocar um bull trap. Então, essa poderia ter sido uma venda aí arrojada. Agora, os preços, né, depois de terem produzido esse bull trap, romperam essa reta de suporte de longo prazo. Eu acho que isso aqui vai se mostrar uma formação de topo, embora exista a chance dos preços baterem aí no suporte a 21 e voltarem até os 23 antes de caírem para níveis mais baixos. Acho que os preços estão caminhando lá para o fundo principal aqui a 13. Nossa, o último então é? Acho que isso aqui está com características de apenas reação dessa tendência de baixa. É porque a gente olha isso e dá facilmente para a gente ver
1, ABC2, e aí temos a onda 3, a onda C. Né? Os preços estão se aproximando do que pode vir a ser um fundo aí para teste dessa reta suporte aqui. Mas estão na tendência de baixa, né? Já fizeram duas pernas, essa outra perna já está do tamanho da perna anterior. Essa perna aqui, mais ou menos do tamanho dessa outra aqui. Estão chegando perto dessa reta suporte. Eu chutaria aí que nós temos chance de ter uma acumulação. E aí, quem quer operar nesse ativo, pode operar a partir do resultado dessa acumulação que nós possivelmente vamos ter aqui. Né? Fora isso, temos esse suporte a 8,75, 8,80. Então é trabalhar por aqui. O rompimento disso aqui pode indicar uma posição de venda. Muito bem, é isso por hoje. Agradeço a presença de vocês. Lembro que nós, depois de fazermos a quinta técnica, sempre subimos ela no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Comstop. E